Trazemos até si mais um episódio da Escola Bíblica. A Escola Bíblica é, digamos que, o seu programa diário, onde você pode abrir a Palavra de Deus e onde você pode descobrir muitas coisas que se calhar você ainda não conhece ou então não estão muito bem firmadas no seu conhecimento geral e, sobretudo, no seu conhecimento espiritual. E por isso mesmo, trazemos a Escola Bíblica diariamente aqui no Hope Channel e também na Rádio RCS, para que você possa compreender e conhecer mais sobre Jesus. O livro que adotamos, digamos, para esta sequência de episódios é um livro pequenino, com 5, 6 capítulos, o livro de Gálatas, e é com ele que nós temos vindo aqui a trazer um diálogo diário com o pastor Pedro Esteves. Ele está connosco hoje e, Pedro, mais uma vez, obrigado por estares connosco e por nos deliciarmos juntos com a Palavra de Deus. Nós começamos sempre pelo sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos olhar para a batalha, a tremenda batalha que existe na experiência do ser humano entre as tendências da carne, como lhe chama o apóstolo Paulo, e a obra do Espírito, e essa batalha é, no fundo, uma das marcas que define o que é a experiência cristã. E não vale a pena ninguém estar à espera de alguma maneira, não ter esta luta, porque ela faz parte da experiência cristã. Antes de entrarmos nessa batalha e vermos ponto por ponto aquilo que podemos usufruir, podemos retirar para a nossa vida espiritual, eu proponho que possamos ler mais um versículo que se encontra no capítulo 5 de Gálatas. Como lhe disse no início desta série de 5 episódios, nós vamos ficar muito aqui pelo capítulo 5 de Gálatas, a segunda parte, e por isso mesmo proponho-lhe o versículo 17. Se não tiver a sua Bíblia à mão, então siga a nossa leitura através do nosso quadro que diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pedro, vemos aqui uma referência, no fundo, a uma luta, a uma batalha entre a carne e entre o espírito. Todas as pessoas têm que travar esta batalha? Pode ser uma pergunta assim, talvez difícil de responder à primeira vista, mas eu vou formular primeiro uma resposta clara. Não. Ao contrário Isso do é que possa ótimo. parecer. Nem todas as pessoas travam esta batalha. Isso é ótimo. Não é ótimo. E não é ótimo porque... Não é? Não é, vou-te explicar. Não é porque a única hipótese de não travar esta batalha são as pessoas que se rendem totalmente à carne. Ou seja, as pessoas... Aquelas que não estão com Cristo. Aquelas que não querem e abandonam completamente este caminho do qual temos falado com Cristo, essas pessoas deixam de ter essa luta. Porquê é que deixam? Porque deixa de haver oposição. O que o Evangelho nos explica, seja esse Evangelho através de Jesus Cristo, o que ele ensinou, ou do ensino dos apóstolos, é que aqueles que andam dia após dia com Cristo, aqueles que vão submetendo a sua vida e a sua vontade à de Cristo, esses vão vencendo muitas batalhas, mas têm um opositor. Esse opositor muitas vezes até se revela mais intenso à medida que uma pessoa vai caminhando com Cristo. O que significa que, mesmo avançando muito em maturidade, mesmo andando no Espírito, e quem sabe, com certeza, com a graça de Deus, vencendo muitas dessas lutas, e algumas podem ser vencidas e ficam para trás, novas lutas se poderão aproximar. Ou seja, esta batalha não é uma batalha visível, provavelmente, não é? Porque é uma batalha ao nível espiritual, mas ela existe, ela é permanente e está bem perto de nós. Ela está muito perto de nós, a maior parte das vezes ela seguramente passa-se dentro de nós. Com aquilo que os apóstolos chamam a concupiscência ou a própria ideia de carne, que é esse conceito de que é algo de baixo, é aquilo do qual nós não nos conseguimos libertar. Por isso é que podemos dizer que a pessoa que se rende totalmente ao caminho e ao poder desta oposição, ou da carne, então essa pessoa deixa de ter a batalha. Porque se há uma coisa que distingue o Espírito de Deus e o Espírito diabólico, satânico, é que Deus não constrange nem obriga ninguém. Deus é um Deus de liberdade, desde o princípio que ele assim é. E por isso, quando uma pessoa se rende completamente à carne, ainda há esperança, porque o Espírito de Deus está presente, porque Deus usa pessoas e circunstâncias e uma pessoa pode ainda dar ouvidos, mas se a pessoa totalmente rejeitar de ouvir a voz do Senhor, ela, no fundo, rende-se. Infelizmente, não se rende para se entregar a Deus, rende-se para se entregar ao inimigo. Por isso,
assim declaradamente, à primeira vista, podemos dizer que não. Mas é verdade que talvez no contexto em que nós nos encontramos, e a maior parte, seguramente a maior parte daqueles que nos veem e ouvem, que procuramos conhecer a vontade de Deus, então sem dúvida que todos Estamos dentro desta batalha. incluídos nesta batalha. Talvez por causa disso fosse interessante fazermos hoje aqui uma leitura um bocadinho mais abrangente de um texto do apóstolo Paulo. Continuamos com ele, mas vamos ler em Romanos. Vamos a isso. É uma passagem muito conhecida. Então, vamos colocar aqui no nosso quadro. Cá temos. No capítulo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, lá está, a mesma expressão, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então vemos esta primeira descrição de como é que esta luta se manifesta. Como é que Paulo se vê ele próprio, Como é que ele não se vê ele próprio? Ele reconhece que tem esta carne, o querer está nele, mas na carne dele não habita bem algum. Ele até quer fazer o bem, mas não consegue. Porque a sua carne não tem bem. Ora, se a pessoa tem carne até ao fim dos dias, e não estamos a falar apenas dos tecidos, é desse peso da carne, então a luta vai sempre existir. Ora, continua ele. Se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É como se eu, estando consciente qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas não consigo executá-la, começo a perceber que há um poder, parece um poder exterior a mim próprio. Ou seja, um bocado mecanizado em nós, não é? Precisamente. Aquilo vai chamar, é o pecado que habita em mim que está a operar. Então, diz ele, esta lei em mim. Qual é a lei? Ele percebe que é uma espécie de lei da vida humana, do crente. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E este ponto é importante. Paulo reconhece que com a obra espiritual, como é evidente, ele aqui já fala no momento em que Deus está a trabalhar na vida dele. E essa obra espiritual leva-lhe a, em termos mentais, em termos de consciência, ele tem prazer na lei de Deus. Já agora um pequeno parênteses, antes de terminarmos, cá está uma prova evidente de que nesta aparente tensão, por vezes, entre a lei e a fé, mesmo o primado da justificação pela fé como sendo o único meio de salvação, como se percebe claramente, nunca vai significar que a lei se torna uma coisa abjeta e horrível. Porque o que o apóstolo Paulo diz é que no Espírito ele tem prazer na lei de Deus. Ou seja, aquela boa intenção que ele tem é de fazer a vontade de Deus. Simplesmente a carne, enquanto ainda pesa, não o deixa. Enquanto Por isso, o homem pecador, ele não consegue ele não o fazer. consegue. Por isso ele vai terminar este pensamento dizendo assim: mas vejo nos meus membros outra lei. Lá está. Uma que não tem prazer na lei de Deus. Batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E depois a exclamação final. E estes membros não está a falar de pessoas, está a falar os membros do seu das corpo. partes dele. Das partes do seu corpo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Claro que ele vai dar a solução para isto. Claro. Esta pergunta tem uma resposta. Não vamos agora aqui explorá-la, Claro. até por uma questão de tempo, mas quem está em casa e nos vê, se quiser explorar já, é muito simples. Leia o capítulo 8. Exato. E o capítulo 8 de Romanos mostra como é que é possível responder a esta pergunta. Claro. Mas a verdade é que este é o sentimento e a experiência de Paulo na sua carne. Ora, ao longo da história, o que é que nós percebemos? Que os cristãos, no fundo, têm sempre ansiado vencer esta batalha. Por vezes até de maneiras um bocadinho desajustadas. Algumas pessoas acham que se forem para a montanha ou se isolarem, talvez consigam vencer estas batalhas. Outras convencem-se que se tentarem cumprir muito certinho um conjunto de regras que encontram como as melhores, vamos dizer assim, talvez consigam vencer a batalha, mas nenhuma destas coisas, na verdade, garante que a batalha vai estar vencida, por uma razão muito simples, porque a batalha é interior. Por isso eu posso estar sozinho na montanha, afastado de tudo, mas o meu interior está lá comigo. Perante esta perspectiva, frutificar. perante esta perspectiva que Paulo nos apresenta aqui, quase que nós poderíamos dizer que vale a pena andar no Espírito. Andar no Espírito é a solução. Então vamos colocar isto aprendendo fazendo. Talvez que com base na experiência pessoal de cada um de nós, também com base na sua experiência pessoal e a sua experiência na luta, na batalha entre estas duas forças, pense no seguinte: se alguém lutasse com esta dura realidade e lhe perguntasse ou lhe pedisse algum conselho como vencer essa batalha, que conselhos lhe daria? Pense nisso e então aplique à sua vida esses conselhos. Fica aqui o desafio, fica também a certeza de que
O nosso próximo episódio é já amanhã e, portanto, nesse sentido, você pode ficar com a certeza que voltaremos para continuarmos a estudar a Bíblia consigo. Já sabe, a Escola Bíblica é um programa diário no Hope Channel Portugal e na Rádio RCS, estas duas plataformas de comunicação em parceria, para simplesmente servirmos cada ouvinte, cada telespectador com a palavra do Senhor. Que Deus o abençoe.